O vídeo de hoje é sobre o ETF VEA, mais um ETF com estratégia aí ex-USA, ou seja, que exclui os Estados Unidos. Fica até o final do vídeo para você ver como funciona esse ETF e se ele faz sentido ter na sua carteira. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Então a gente continua aqui no canal analisando os ETFs lá da Bolsa Americana. São os ETFs que são cotados em dólares, tá? O vídeo de hoje é sobre esse ETF VEA. Esse ETF ele é gerido pela Vanguard e ele tem uma estratégia de países desenvolvidos ex-USA, ou seja, tirando os Estados Unidos, juntando só os países desenvolvidos, excluindo os países emergentes. Então hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo dentro desse ETF. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Atualmente esse ETF ele custa aqui em torno de 49 dólares. Se a gente for olhar aqui, eu estou puxando o máximo desse ETF. A gente pode perceber que ele está nessa faixa de 49 dólares, né? Ele realmente não sai muito dessa faixa, tá? Ele chegou a cair bastante aqui no ano de 2009, né? Ele se recuperou um pouco, mas a gente pode perceber que desde que ele foi criado lá no ano de 2007, ele teve uma valorização aí de 4% apenas na cota do ETF. O código de negociação dele é VEA. Ele investe nos mercados desenvolvidos, ele não investe nos mercados emergentes, então ele vai excluir Brasil, México, Índia, vários países da África, ele vai pegar só os desenvolvidos. E ele exclui Estados Unidos, então ele exclui uma gama de vários países aí. Se a gente for olhar aqui como que é a distribuição dele, a gente pode perceber que ele é um ETF que ele fica um pouco concentrado. Se a gente for olhar aqui, 53% dele está em ações da Europa, 35% está em ações do Pacífico, tem ali 0,7% Oriente Médio, América do Norte ele tem 10%. Agora, se a gente for olhar por países, a gente pode perceber que o país que ocupa a maior parte aqui é o Japão, com 21% das ações, 13% do Reino Unido, na Inglaterra, 10% Canadá, 8% França. Então a gente já pode perceber aqui que ele é um ETF que, por não ter Estados Unidos e não ter mercados emergentes, ele acaba concentrando um pouco em Europa e concentrando lá no Pacífico, né? Japão, Coreia e tudo mais. Se a gente for olhar aqui as 10 maiores posições desse ETF, ele é um ETF bem diversificado até. A gente pode perceber que nenhuma posição pega mais de 2%, né? A maior posição aqui é 1,5%, que é a Novo Nordisk, que é uma farmacêutica, né? Mas a gente tem outras empresas aí. A gente tem a ASML, que é uma empresa que mexe com semicondutores, litografia. A gente tem a Nestlé, que é uma empresa de produtos alimentícios. A gente tem a AstraZeneca, que é uma farmacêutica. A Shell, que é uma empresa de petróleo. Toyota, que é uma empresa fabricante de carro. Tem a Samsung. Então a gente pode perceber que as principais posições deles são empresas ali da Europa e empresas lá do Pacífico, do Japão, da Coreia. Esse ETF ele tem 3.900 ações dentro dele. Então realmente é um ETF que para o propósito dele ele é bem diversificado. Tem uma média de mercado de 43 bilhões, né, o valor de mercado dele aí, 43 bi de dólar. Ele distribui dividendos, está com um dividend yield dele aí de 3% ao ano. Aqui ele tem as distribuições, então o último dividendo que ele pagou foi aqui de 14 centavos de dólar por cota. Mas lembrando que o foco desse ETF ele é de acumulação, ele não é um ETF focado em empresas de dividendos, ele é um ETF mais de acumulação, ele pega um índice de várias empresas e coloca dentro dele ali. Se a gente for olhar aqui, ele paga de 3 em 3 meses com dividend yield de 3% ao ano. Se você tivesse investido nos últimos 10 anos $1.000, hoje você teria 1.238 dólares já contando o reinvestimento desses dividendos. Então a gente pode perceber que por essa estratégia que exclui os Estados Unidos, você perde bastante da rentabilidade desse ETF. Se eu fosse encaixar esse ETF dentro de uma carteira de ETFs americanos, sozinho esse ETF, ele não faz sentido você tirar os Estados Unidos, porque a maior parte da rentabilidade vem das empresas americanas, tá? Mas se você fosse fazer uma composição com um ETF de Estados Unidos e com esse ETF de países desenvolvidos sem os Estados Unidos, eu tenho uma carteira aqui de modelo que eu uso aqui no canal. E aí como que eu divido ela? Eu faço aqui um ETF geral de ações, que eu pego ou por exemplo o VO ou o VT, que pega ações do mundo inteiro e coloco aqui. Eu pego 20% em um ETF de renda fixa e aí 30% eu jogo aqui outras estratégias. Então se eu fosse utilizar esse ETF, eu colocaria aqui dentro desses 30% que são outros ETFs. Que daí você pega aí um pouco de Europa, empresas de países desenvolvidos já, né, excluindo os emergentes, vai pegar a Europa, vai pegar um pouco de Canadá e vai pegar um pouco ali do Pacífico, Japão e Coreia. Entraria dentro desses 30%. Esse ETF, esse VEA,
sozinho ele não faz sentido, porque ele exclui os Estados Unidos, né? Ele pega os países desenvolvidos ali, Europa, a do Pacífico, mas ele exclui os Estados Unidos. Mas se você for compor ele com outros ETFs, e aí assim você conseguir balancear a sua carteira, aí de repente faria sentido daí. E aí, você já conhecia esse ETF? Você tem ele na sua carteira? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês depois. Deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.